Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, acho que eu tô mais ou menos umas 3 semanas, não sei, quase um mês, sem gravar vídeo, porque eu recebi uma notícia sobre a saúde do meu filho. Como algumas de vocês sabem que já me conhecem, que eu tenho um bebê. E a notícia que eu recebi sobre a saúde dele me deixou bem baqueada, assim, me trouxe uma preocupação. Eu fiquei pensando, poxa, porque na verdade vai me limitar um pouco. Eu ainda tô buscando algumas informações, eu não recebi as informações completas. E eu fiquei pensando nas coisas que eu sempre quis fazer e que de repente, quando eu recebo uma notícia, eu passo a pensar, tipo, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo outro. E me trouxe assim um despertar pra pensar, tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Como eu tô vivendo a minha vida? Eu tô realmente vivendo da melhor forma? Eu tô fazendo as coisas que eu gostaria de fazer, independente de eu estar pronta ou não pra fazer aquilo? Eu tô fazendo o possível pra viver da melhor forma, da forma como eu gostaria? E aí, esse vídeo é mais um desabafo, porque eu acho que ele pode servir pra algumas pessoas também. Se é assim, como que eu posso dizer? É uma chamada de atenção. É como para chamar a sua atenção, para ver se você tá realmente vivendo a sua vida da forma que você gostaria, ou se você tá esperando alguma coisa para poder se lamentar pelo que você poderia ter feito e você não fez. Então, gente, assim, se vocês têm vontade de fazer alguma coisa, se você tem curiosidade de fazer alguma coisa, de conhecer algum lugar, de fazer um curso, o que quer que seja que você tem vontade de fazer. Pode ser uma coisa simples, como pode ser uma coisa que demande um pouco mais de você, um pouco mais de tempo. Mas assim, se você você tem possibilidades de fazer o que você gostaria de fazer, então apenas faça. Faça do seu jeito. Às vezes você pode não ter tudo pra você fazer aquilo que você gostaria, mas se você tem como começar, se você tem... Desculpa, eu tô mexendo na câmera, mas no celular, né? Na câmera do celular, tô mexendo no celular, ele tava caindo um pouquinho. Se você tem como resolver isso, então tente resolver da melhor forma, porque isso vai te trazer uma satisfação de que você fez, de que você realizou aquilo que você gostaria de ter realizado. Tipo, que você não tá esperando o momento certo pra poder viver uma coisa que você fique jogando pro futuro, quando você tem possibilidade, talvez, de fazer agora. Isso me chamou a atenção porque eu fiquei pensando, enquanto eu esperava o diagnóstico, pensando, caramba, não, se o diagnóstico der negativo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Ou se der positivo, eu vou fazer o que eu posso fazer, o que dá pra poder fazer. E... na verdade, graças a Deus, é uma deficiência, mas não é nada tão sério assim, que eu ainda não recebi o diagnóstico completo, mas eu acredito que ele pode levar ao máximo a vida dele, como se não tivesse... Pode fazer as coisas comuns do dia a dia, levar a vida de uma criança comum, certo? Não vai ser uma criança atípica, mas vai conseguir levar a vida dele o mais normal possível. Desculpa caso eu esteja usando o termo errado, eu ainda não me situei, não sei usar o termo certo. Então, voltando aqui ao foco, se você tem vontade de fazer alguma coisa, se você tem curiosidade de ir a algum lugar, faça isso. E aí foi aonde eu acabei percebendo que eu já tinha vontade há algum tempo de fazer os vídeos. Eu já tinha começado fazendo um outro canal que eu tinha, eu acabei deixando ele no meio do caminho e comecei esse novamente, porque eu sempre tive vontade de falar sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas na verdade eu nunca achei a forma correta. E acredito que eu ainda não achei a forma correta de fazer isso, mas eu falei, eu vou fazer. Isso me salvou nesses dias, me salvou da forma que eu falei, eu acho que eu preciso de fazer um vídeo e explicar sobre isso, porque muitas vezes aquilo que a gente deixa de fazer, aquilo que a gente quer fazer, mesmo que você não faça você não tenha todas as ferramentas para poder fazer, mas você fazendo o melhor que você pode fazer naquele momento, isso pode te salvar. Isso me salvou. Me salvou porque eu já falei sobre autodesenvolvimento aqui, sobre organização, sobre organizar a casa, sobre se organizar psicologicamente, e foi justamente isso. Eu fiquei pensando nos vídeos que eu fiz, nos livros que eu já li, e eu pensei, eu vou usar isso.
Eu vou usar isso. Eu me permiti, vou ser bem sincera, eu me permiti ficar triste, porque foi triste, essa palavra foi que eu fiquei. Fiquei muito triste, me senti injustiçada, tô sendo bem sincera com vocês. Mas assim, eu coloquei os pingos nos is, organizei novamente a minha mente e comecei a entender que tudo tem um porquê, né? Na verdade, independente se a gente entende ou se não entende, tudo tem um porquê. E eu ainda não compreendi 100%, mas eu acredito que eu vou compreender no caminho. E assim, o fato de fazer meus vídeos, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, me deu uma resgatada nesses dias que eu fiquei sem fazer, porque trabalhar eu tinha que trabalhar mesmo. Eu tenho que vir trabalhar e na verdade foi bom pra mim. Mas os meus vídeos me salvaram nesse sentido de que eu consegui lembrar das coisas que eu fico falando aqui, tentando dar força pras pessoas, incentivando, e esses incentivos eles serviram pra mim. E me trouxe, né, essa reflexão, me trouxe mais uma reflexão sobre por que às vezes eu espero tanto pra poder fazer uma coisa quando eu já deveria ter feito. E me trouxe também, junto com essa reflexão, me chamou bastante a atenção de como às vezes eu tô esperando pra viver coisas que eu tenho possibilidade de viver, coisas que às vezes não vai nem me gerar custo, não é uma viagem, uma coisa assim, coisas simples, mas que a gente vai empurrando com a barriga e vai deixando, mas que tem significado pra gente. Então o vídeo de hoje é só sobre isso, é só sobre você se atentar, se concentrar mais em você, na sua vida, você se dar a atenção que você merece, dentro da sua possibilidade. Eu sei que tem gente que estuda, tem gente que tem filho, tem gente que tá passando por um momento difícil nesse exato momento, mas tenta fazer por você o melhor que você pode fazer. Quando você, virar o seu foco pra isso, você vai ver que você tá você vai se sentir... como eu posso dizer? Você vai se sentir... não é restabelecida, renovada, vou dizer assim. Você vai se sentir renovada quando você passar por um momento onde esse momento é difícil pra você e você lembrar das coisas que você fez, das coisas que você faz, do que você gostaria de fazer. Você vai se sentir renovado de alguma forma, porque você tá seguindo, você tá sendo fiel a você mesma. E não tem nada melhor nessa vida do que você ser fiel a você mesma. Então, o recado hoje é esse. O vídeo é curto, eu espero ter ajudado de alguma forma. E se isso fez algum sentido pra você, eu peço que você deixe o seu like ou faça aqui o seu comentário. Seja ele bom ou ruim, de qualquer forma vai servir pra me ajudar. Obrigada, tchau, tchau. Espero que vocês fiquem bem.